Amigos e amigas, aqui sou eu, Felipe Malucos pro Cinema. E eu vim aqui falar sobre o filme do Super Mario Galaxy, que eu finalmente assisti. E mesmo, ter estreado no dia 1 de abril, eu tá gravando e publicando quase 1 de maio, me desculpa aí. Mas, enfim, eu tô aqui. Então, esse vídeo vai ter spoiler, então já vou avisando. Vão no cinema, assistam e depois eu volto aqui. E se inscrevam, curte, dá like, né? É que eu já tô acostumado com o Instagram, né? Curte, dá like, né? Ativar o sininho, compartilhar com todo mundo que você conhece, ó, seus amigos, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. Todo mundo compartilhe para aquela pessoa que gosta de jogos. Então, compartilhe para todo mundo os vídeos. Tem muito mais aí. Tem vídeo de One Piece, tem vídeo do Oscar, tem vídeo de curiosidades, vídeo de Toy Story. Assim dizer. Então, vamos começar aqui, ó. Antes de eu falar um pouco mais, vou falar que eu vou meio que falar aqui sobre uma coisa que eu tô vendo muita gente falar aí na internet. Que muita gente falou, mas eu não vou assistir porque eu tô vendo crítica na internet. Então, muita gente diz, né, que infantil, meio que também a crítica não gostou muito. Mas eu acho que assim, o filme é infantil se você não jogou jogos. Então, se você não jogou jogos, não vá assistir, porque vai achar muito infantil. Mas se você tiver jogado jogos, esse filme vai ser ótimo, porque é referência pra todo lado. Eu acho que, assim, eu gosto muito dos filmes do Sonic, mas o do Mario, tanto o primeiro quanto o segundo, tem muita referência aos jogos. Mas o Sonic é um que consegue atrair tanto o público maior quanto o público mais jovem, mesmo aqueles que não jogaram jogos, meio que já gosta do Sonic. Então, o Mario, se você já tiver jogado quase todos os jogos dele, você vai amar o filme, vai no cinema achar ótimo. E então, porque muita gente vai lá, assiste, mas não entende metade daquele filme. Então eu acho um filme meio que muito infantil. De um homem que vai salvar uma princesa, lá, 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 lá. Parece aqueles contos de fadas, onde o herói vai salvar sua princesa. Então, é isso. Então vamos aqui começar. Eu vou falar aqui um pouco mais sobre os personagens principais, depois contar um pouco sobre, ou dar um resumo aqui do filme. Lembrando que esse vídeo vai ter spoiler, então no resumo. Vou fazer meu com resumo, dando vários spoilers sobre o filme. Então, começando aqui já com os personagens que vai girar em torno mesmo vai ser o Mario, Peach, Bowser, Toad, Yoshi, Bowser Jr. e Rosalina. E eu boto aqui talvez o Fox, o Fox McCloud. Fox, ou seja, o Fox, do jogo Star Fox. Esse vai ser o filme vai girar mais em torno desses personagens. E então, vou aqui começar já a dar meu que eu resumo sobre o filme, que esse filme vai ter spoiler. Então vai lá, assista e volta. Então começando, como já visto no trailer, o vilão principal do filme vai ser o Bowser Jr. Então o filme começa com meio que dando a Rosalina contando a história um pouco do primeiro filme para as Lumas, que no caso são aquelas estrelinhas que é vista em vários jogos.
onde são meio que criadas como se fossem filhas da Rosalina. Ou seja, ela cria essas lumas, né? Ou seja, ela conta lá a história, bota essas lumas tudo pra dormir. Só que a Rosalina ouve um som vindo lá de fora. Quando ela olha, é ninguém mais. Quem mais tu quer adivinhar? Bowser Júnior? Não. O Chapolin Colorado. Brincadeira, né? A parte. Então, sim, o Bowser Júnior, né? Ele veio lá tentar sequestrar ela. Então vai ter uma luta entre a Rosalina e o Bowser Júnior. E no final, quem ganha? O Chapolin Colorado, né? Não. Brincadeira. O Bowser Júnior que sequestra a Rosalina. E então, já nesse início do filme já em torno do filme todo vai se girar em torno desse sequestro dessa Rosalina. Porque o que acontece? O que acontece eu vou explicar depois. Porque aqui agora eu vou. Aí mostra já a primeira cena do Mario e do Luigi, onde eles vão ver um problema em um cano lá numa cidade, meio que inspirado acho que no México. Inspirado no México, né? Que eu falei, eu acho, inspirado no México, mas sim. O ambiente é meio que eu acho que é uma mistura do México com o Egito. A cidade ela aparece, se eu não me engano, no Mario Odyssey. É a cidade lá daqueles esqueletos mexicanos lá onde tá cheio de pirâmide. E aí eles vão lá e entram nessas pirâmides lá. Pra ver qual o problema dessa encarnação, né? Que eles falavam que tinha um monstro. E é nessa cena que é apresentado o Yoshi, que é aquele dinossauro verde. Que foi mostrado ele saindo do ovo no pós-crédito do primeiro filme. Ele aparece nesse segundo. E eu vou dizer vou até contar uma curiosidade aqui mesmo de mim para vocês. Eu pensei que o filme ele seria mais em torno do Yoshi. Do Yoshi assim, né? Talvez um vilão que estaria atrás do Yoshi. E o Mario e o Luigi teriam que proteger o Yoshi desse vilão. Não sei. Poderia ser do Bowser. Ou, sei lá, de algum outro vilão, talvez de um jogo do Yoshi. Eu achei que seria sobre um sequestro do Yoshi. Não. O Yoshi é meio que, como eu vou dizer? Nesse filme ele é apresentado como se fosse um novo membro do grupo da equipe Mario. Ele fazendo, na verdade, falar com o Mario, Luigi e tal. Então, eu achei que ele girava em torno. Então, já quando eu assisti, eu ouvi que não tinha nada a ver com o que eu tava pensando. Que seria sequestro, bala, lá. Então, já voltando, né, que eu falei da parte lá da Rosalina. Chegam lá no castelo, mais um pouco. A Peach recebe uma carta. E o que é essa carta? Uma carta enviada pela Rosalina que fala que se um dia ela fosse sequestrada alguma coisa, precisar de ajuda, ela ia mandar essa carta pra Peach. E a Peach, né, vai com o Toad em busca da Rosalina. E o Mario, Luigi e Yoshi ficam meio que cuidando da cidade, onde eles só ajudam os cogumelos os cogumelos lá, o povo cogumelo. Lá derrotam as tartarugas, tal. Faz isso, ajuda aquilo lá. Um problema que tá. Leva o problema lá de alguém que foi sequestrado e tal. Ou seja, um roubo. Um problema pequeno, como se eles fossem. Eles estavam protegendo a cidade. Só que depois eles recebem um chamado dentro do castelo. E o que era esse tão chamado era ninguém mais ninguém menos do que o Bowser. Só que lembrando que o Bowser no último filme tinha ficado pequenininho, porque ele comeu aquele cogumelo lá que diminui.
ele tava pequenininho lá na casinha de boneca, se a gente for dizer assim, né? Eu acho que é meio que uma casinha de boneca que ele tava. E ele queria mostrar o novo quadro que eu tinha pintado lá, um quadro lá da Pint com ele e a Pint. Mas, sim, Felipe, por que você tá explicando essa cena aí? Vai importar pra alguma coisa? E sim, pior que essa cena vai importar pra alguma coisa. Porque o que acontece? Depois dessa cena, meio que alguma coisa ataca o castelo. O que era isso? E sim, se vocês responderam que era o Bowser Jr. que atacou a Rosalina, que foi um principal desse filme, você acertou. Sim, ela não, ele que atacou. E o que é que esse Bowser Jr. queria fazer? Eu não sei se você explica, se já deu pra entender, né? Bowser Jr., né? Quase já deve ter entendido que o Bowser Jr. é filho do Bowser. Então, o Bowser Jr. vai lá, fazer o quê? Libertar o pai. Então ele ataca lá. O castelo meio que sai rodando lá. O castelo sai rodando, quer dizer. Então a nave do Bowser vai lá e pega esse castelo. Até que depois ele acaba caindo em um planeta lá. E fica só o Yoshi, o Luigi, Bowser, pequenininho, Mario. E o. E então os quatro, depois que o castelo é atacado, ficam meio que tentando sobreviver e descobrir o que tinha atacado. Descobrir não, porque já tinha descoberto que tinha atacado o castelo. E então, meio que eles estavam tentando sobreviver, não tinha nem mais o que fazer lá em outro planeta, já que meio que esse filme gira em torno de planeta, viagem para outros planetas e tal, né? E então os quatro ficaram juntos, só que o Bowser meio que explicou que talvez ele não tenha sido um bom pai, por isso o Bowser Jr. queria se vingar dele. E aí o Luigi falou que pelo contrário, não tinha nada a ver, sim que o Bowser Jr. queria salvar ele. Então, então aí o Bowser querendo que pra quem não sabe, ele teria que receber um dano, tanto para voltar para sua forma maior. Então isso vai acontecer. Né? De qualquer forma, quando você come um cogumelo, consegue aquelas flores, você tem que receber um dano para sair disso. Então aí o Bowser estressa o Mario dá um soco nele, ele volta para a forma normal. Sendo assim, começando aqui, o Bowser já tá maior. E aí depois eles vão meio que até uma colmeia de uma rainha abelha. E aí, lembrando uma coisa, o Bowser não tentou se vingar do Mario, mesmo ficando maior. E aí a rainha abelha fala que um deles vai ter que ser condenado. E aí quem se entrega? Bowser. Bowser tava até bonzinho nesse filme, viu? Ele se entrega. Então meio que a rainha abelha fala vários que vai meio que mandar eles ir, ficando só com Bowser como prisioneiro. E aí o que acontece? Que por enquanto que o Bowser tava lá sendo feito como prisioneiro, minerando lá, que a Raia-Abelha fez com que ele minerasse lá, fazendo trabalho lá, né? Pagando pelos seus crimes lá nesse planeta. Porque, eu acho que eu lembrei o motivo. Se eu não me engano, foi por destruir algumas flores, já que o castelo saiu destruindo tudo. E então, aí nessa cena, o Bowser Jr. vai lá e resgata o grande pai dele.
Então, e aí o Bowser Jr. fala, mostra o passado dele, né? Conta que ele sempre quis se encontrar com seu pai. E aí você vê que o Bowser não foi um pai. Muito pelo contrário. Ele pode ter sido malvado. Um ditador. De qualquer forma, em alguns jogos, talvez um assassino. Um terrorista, sei lá. Tem vários motivos para dizer com o Bowser. Mas ele não foi um ruim pai. Que conta que nos momentos livres, por enquanto que o Bowser não estava planejando algo para dominar todos os reinos, ele tirava um tempo livre para ficar com seu filho, né? No caso, Bowser Jr. E então, só que o Bowser, mesmo sendo resgatado, ele ainda meio que considera o Mario e o Luigi como amigo. O que acontece? O... E como eu disse, né? Eles vão. A Rainha Abelha manda eles ir pra levar eles pra meio que uma estação, né, de viagem. É como se fosse um aeroporto, só que de viajar de planeta a planeta. E adivinha quem também estava nesse lugar? O Toad e a Peach. E aí eles conhecem um robôzinho lá, que se eu não me engano aparece no Smash Bros. Aí, né, por que eu falei desse robôzinho que aparece lá no Smash Bros? Porque se você não sabe, Smash Bros. Ele é meio que um jogo que une vários jogos da Nintendo, como Zelda, Pokémon, Mario, tem o Sonic também, mesmo não sendo da Nintendo. Então, e além disso, ainda apresenta algumas outras referências, como Pikmin, uns CTzinhos, né? Transformando na cabeça. Acho que é Tzinho, uns bichinhos, né? As criaturinhas. Que eu não conheço muito, né? Desse jogo eu nunca joguei. E mostra lá atrás, inclusive, uma nave de um outro jogo chamado Metroid. Eu já joguei isso, inclusive. Muito bom. Né? Da mulher que luta contra o ZT. Então, você não sai de lá, eles precisariam encontrar alguém para ajudar eles. Então lá eles encontram alguém que faria isso. Um cara chamado Fox. E essa foi a cena mais surpreendente, sabe por quê? Porque, como eu disse aqui, teve o robôzinho do Smash Bros. Teve a nave do Metroid. Teve os Pikmin, também os Fox é de outro jogo. Isso abre teorias dos fãs para um possível Smash Bros. Ou talvez universo cinematográfico da Nintendo. Talvez, sim. Eu vou gravar outro vídeo lá falando sobre o pós-crédito. E nesse pós-crédito, inclusive, eu vou falar dessa minha teoria que eu criei. Ao ver o pós-crédito, eu meio que quase confirmei essa teoria. Então vamos lá, né? Continuando. Esse Fox fala que o Ela pra lá. Ele conta um pouco da história dele, que estava viajando com a equipe Star Fox. Só que depois de um acidente, ao deixar um sapo como piloto, meio que ele acabou parando em outro universo. Ele diz isso. Talvez seja uma viagem ao multiverso, não sei. Mas, ou seja, ele fala que desde lá ele tá tentando voltar pra sua equipe. E querer aceitar e ajudar, né, a Peach toda. Só que aí chegam outras pessoas também. Adivinha quem é? Mario, Luigi, Yoshi. Ou seja, né? E aí eles vão lá atrás dessa nave. Eles encontram inclusive a nave do Bowser Jr. Bowser Jr. usa uma arma que transforma o Mario e o Luigi em bebês. Eles causam um acidente, vai parar lá em um planeta Jurássico, ou seja, tchau. E tal. Acorda um dinossauro, foge do dinossauro. Ou seja, tentamos aqui um resumo. Volta ao normal. Conserta a nave.
Então, o Fox leva eles para um planeta, né, governado pelo Bowser Jr. Inclusive, eu acho que eu não expliquei muito, só que no o principal motivo, né, do Fox não, e do Bowser Jr. sequestrar a Rosalina e tal, seria caso que no passado dele, né, no flashback, conta que o Bowser meio que fazia um teatro pra ele, onde falava que os dois juntos iriam governar um planeta, e a forma de conseguir governar os dois planetas seria encontrando a Rainha Luma, que no caso seria a Rosalina, usando ela como forma de energia. Então, por isso que ele sequestra a Rosalina no início do filme e tem esse planeta. Que é o planeta que o Bowser Jr. criou, por causa lá do teatro. Então, vamos parar nesse planeta. O Bowser Jr., o Bowser Jr. é o Bowser pai, meio que já maligno de novo. Ele vai tentar enfrentar o Mario e a Princesa Peach, né, que tava lá. Inclusive tem uma referência ao jogo que aparece uma nota no que aparece a versão pixel do Mario da Peach, como se fosse no primeiro jogo do Mario. Muito massa a cena. E aí eles conseguem fugir. Aí o Bowser vai lá enfrentar eles dois. O que acontece? O Bowser vai enfrentar os dois. E aí aparece também quem? Bowser Jr. Só que o Bowser caiu numa lava que tinha lá por perto. Então o Bowser morreu. Pronto. Agora é só derrotar o filhinho dele. Só que pra quem conhece os jogos, ele volta. Ele volta nessa mesma cena como o Dre Bowser, né? Que é uma forma esqueleto dele. Inclusive, pesquisa aí, ó. Dre Bowser, pra ver se vocês encontram. Eu botaria aqui a imagem, mas para não receber processo, né? Eu vou botar assim, mas se vocês for pesquisar no Google, vocês vão encontrar a forma dele, Drew Bowser. Então, juntando o Drew Bowser contra o Luigi, o Mario, Yoshi também aparece na cena. Então enfrenta 3 contra 2. Os 3 comem cogumelos. Eu vou enfrentar eles. O Bowser consegue ser derrotado, já que é um pouco fácil derrotar um esqueleto, né? É só desmontar ele. Só que o Bowser. Só que eu acho que eu não expliquei muito. Desde a cena lá que ele ataca o castelo pra salvar o pai que tava pequenininho, ele usava um pincel. Dava meio com poder a ele, que também mostraram no trailer. Só que por motivos autorais eu não vou usar aqui. Conhecendo a senhora Nintendo, eu posso ser processado por usar uma cena. Então, como ele tá no cinema, né, a senhora Nintendo que processa todo mundo. Processou até os Estados Unidos. Vai processar a mim. Se processar até os Estados Unidos, processar a mim seria bem fácil. Então, é isso. Né? Então ele cria um dragãozão lá, que se eu não me engano também tá. Não, né? Acho que é no Odyssey também. Que aparece esse dragãozão roxo. E o dragãozão consegue o quê? Engolir o Bowser Jr. Só que o Bowser Jr. Ele devora o Bowser. E eu não lembro se é o Bowser Jr. Ou seja, ele devora. Aí o Bowser Jr. fica chorando. É o Bowser mesmo que foi engolido. Só que aí, ao lembrar, né,
do amor do Bowser Jr. com o Bowser, ele meio que salva no final. Acabou o filme. Uhul. Os dois são presos. Vai pro pós-crédito. Vai mostrar no pós-crédito. Então, ainda tem outra coisa. Algo que eles inventaram pro filme que não tinha nos jogos foi que foi mostrado o porquê a Rosalina tinha mandado essa carta, adivinha? Que elas duas são irmãs. Só que isso é algo que só aconteceu por filme. Nos jogos não existe essa relação entre as duas. Não existe se elas têm algum parentesco. No filme elas adaptaram para ser irmãs. Então é isso. Então eu vou gravar aqui um outro vídeo falando sobre a cena pós-crédito. E fui! Antes de ir, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho, compartilhe para todo mundo que eu conhece, ó. Para sua avó, pro seu irmão, pro seu tio, para todo mundo. É isso. Compartilhe também o TikTok do Instagram, siga lá. E fui! Agora é de verdade.